Eu quero nessa manhã compartilhar algo com vocês, uma história. Uma história que Jesus passou, que está lá no livro de Mateus. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir ela no livro de Mateus, capítulo 13. Se não trouxe, você presta bastante atenção para acompanhar a leitura. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 1, a gente lê o seguinte: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vamos refletir um pouquinho sobre esses dois versículos que a gente leu. O texto está dizendo que Jesus, de manhã, ele saiu da casa dele, como todos nós fazemos, só que ao invés de ir para a praia, a gente vai para o trabalho. Mas Jesus foi para a praia. Não sabemos o que ele foi fazer ali, talvez ele foi orar, talvez ele foi refletir um pouco. E ele estava ali na praia. Enquanto ele estava ali na praia, as pessoas começaram a chegar em volta dele. Olha que coisa extraordinária. As pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas queriam aprender sobre Jesus. Ele foi para a praia e as pessoas começaram a chegar. E aí uma foi falando para a outra e daqui a pouco tinha uma multidão. As pessoas foram mandando text message para as outras: ó, Jesus está aqui na praia, vem agora. Porque as pessoas, elas queriam estar onde Jesus estava. Olha que incrível isso, incrível. E por que elas queriam estar onde Jesus estava? João, quando ele apresenta Jesus no livro que ele escreveu, ele fala que em Jesus tinha vida. Mas muitas pessoas não conheceram Jesus, ele diz. Mas ele fala, esse Jesus, nele havia vida. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, as pessoas eram transformadas, elas eram libertas, elas eram curadas, a visão delas sobre a vida mudava. Porque em Jesus havia vida. Aí nós podemos concluir que sem Jesus nós estamos vivendo em morte, estamos achando que nós estamos vivendo a vida. Tem gente que está achando que está curtindo a vida. Só em Jesus a vida. João falava isso, nele a vida. E Jesus estava ali na praia. E porque nele havia vida, as pessoas foram lá atrás dele, querer saber sobre ele. E Jesus, ele atendia essas pessoas. Ele não desprezava aquelas pessoas, ele não se distraía. Ele focava nas pessoas. Ele poderia dizer: gente, hoje não, hoje é meu dia de folga. Hoje eu tirei para descansar, para relaxar, estou aqui na praia. Volta amanhã, a gente marca nesse mesmo lugar. Não, ele tinha compaixão das pessoas. Ele queria ajudar as pessoas. A vida dele tinha propósito. Era de propósito. Ele podia dar qualquer desculpa, ele podia se distrair. Ele podia falar: poxa, mas hoje eu tenho uma reunião com os meus discípulos, eu não vou poder estar com vocês. Ele não dava nenhuma desculpa, ele atendia a quem chegava até ele. Se você chegar até Jesus, ele vai te atender, ele vai te atender. E isso é tão verdade que ele estava ali no meio da multidão, e aí o que ele faz? Ele vai para o barco. E a multidão fica ali na praia. E aí ele começa a ensinar as pessoas, ele começa a ensinar a multidão. E ele fala no versículo 3: E falou-lhe de
muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então Jesus ele conta essa parábola. O que é uma parábola? Uma história onde ele ilustra com o objetivo de trazer uma mensagem. E aí por fim ele fala algo mais confuso ainda. Ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei se você entendeu a mensagem de Jesus aqui. Como você, as pessoas estavam ali na praia, Jesus estava no barco, ensinando, e ele trouxe esse ensinamento. E aí ele fala, no final desse ensinamento: quem tem ouvidos, ouça. E aí o que acontece? Depois disso, os discípulos chegam para Jesus, no versículo 10, e fala assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Então os discípulos vão para Jesus e falam assim: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor já não vai direto e já manda o verbo? Por que o Senhor fala em parábolas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles fizeram uma pergunta extremamente inteligente. Quando a gente faz uma pergunta inteligente para Deus, a gente desvenda todo o problema que a gente está passando. Porque aí Deus ele vem com a resposta da pergunta inteligente. Às vezes você não entende algumas coisas na sua vida. Os discípulos mesmo, eles não entenderam essas parábolas. E o que ele fez? Uma pergunta inteligente para o seu mestre: por que o Senhor fala em parábolas? Tem um porquê, tem uma razão. Eu quero entender, porque tudo o que o Senhor faz é certo, é bom. Por que o Senhor fala por parábolas? Essa pergunta inteligente faz com que Jesus explana coisas profundas que eu quero que você, se tem ouvidos, ouça. E ele fala no versículo seguinte, no versículo 11: e respondendo Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então Jesus começa a explicar, começa a responder a pergunta inteligente que os discípulos fizeram. Sabe por que eu falo por parábolas? Porque para vocês é revelado os mistérios do reino de Deus. Tudo que você quiser saber sobre o reino de Deus será revelado para vocês. Por que para vocês? Porque vocês inclinam o coração e querem aprender, e querem crer nas coisas que eu ensino. Então vocês vêm atrás, vocês buscam, vocês questionam, vocês buscam resposta, e vocês têm. Agora, para eles que estão com o coração endurecido, eles vão ouvir ali eles estão ali só por especulação. Eles não querem de fato a mim.
E aí eles não entendem e vão embora, e vão sem nada. Porque em mim há vida. E se a pessoa não quer a vida que há em mim nela, que ela vai embora sem nada. Percebe a seriedade desse ensinamento? Então a vós é dado conhecer os mistérios, porque vocês querem e vocês creem. Mas a eles não, porque o coração deles estão endurecidos. E aí ele fala algo muito mais profundo no versículo seguinte. Ele fala, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Jesus está respondendo uma pergunta inteligente que os discípulos fizeram. Ele está abrindo a razão por que ele fala com parábolas. E ele fala, olha, a coisa é tão séria, que à medida que vocês têm, e vocês buscarem, e vocês desejarem, e vocês crerem, eu vou colocando mais, eu vou derramando mais sobre vocês. Isso é tão verdade que nós terminamos recentemente um jejum de 21 dias. Quem fez esse jejum de 21 dias não saiu da mesma maneira que entrou, porque Deus acrescentou algo. Quem tem e vai nessa busca vai ser acrescentado ainda mais. Então, por que a gente saiu mais fortalecido, mais forte? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que jejua? Aconteceu alguma coisa diferente nesse jejum para valer a pena? Aquilo que a gente tem de Jesus, de Cristo, de Deus em nós, à medida que a gente busca mais Ele e deseja Ele, quer mais, Ele acrescenta mais. Eu estou diferente depois desses 21 dias. Eu estou diferente. Porque é me dado mais. Semana passada nós fomos num retiro espiritual. Aconteceu coisas extraordinárias lá. O que aconteceu? Mais um pouco Deus deu mais para nós. Por quê? Porque a gente está buscando, a gente está desejando, a gente está querendo ir para a praia, se encontrar com Jesus e ver o que Ele tem para falar, porque nele há vida. Então, à medida que nós buscamos, aquilo que a gente tem, Deus vai dando mais, mais e mais. Agora Ele fala, quem não tem, o que vai acontecer? Até o que tem vai ser tirado. Então, olha só como isso é verdade. Quando nós não buscamos, fazemos o caminho contrário, não valorizamos a Jesus, o que acontece? Nós vamos nos esfriando. E aquilo que a gente tem vai sendo tirado de nós, porque vai morrendo, até chegar um ponto que não tem nada, não tem mais nada, não sobra mais nada. Esse é o risco de uma vida cristã sem seriedade. Esse é o risco de uma vida cristã sem amar a Deus, de ficar no passado por causa de uma experiência que teve um dia, que talvez foi a salvação da sua alma, mas ficou lá. E aquilo que você tem está morrendo, vai ser tirado, é o que Jesus está falando. Por quê? É natural. À medida que você busca, Deus vai colocando mais. À medida que você não busca, vai sendo tirado, até que você não tenha mais nada. Esse princípio é tão interessante que um dia eu apliquei isso na Júlia, minha filha. Ela tinha 6 anos, mais ou menos, e ela estava na igreja. E o culto não tinha começado, ela estava sentada ali na cadeira, e ela, uma menina privilegiada, tinha um salgadinho na mão.
Estava comendo salgadinho antes do culto. E aí sentou uma menina, da mesma idade dela, e ficou olhando ela comer o salgadinho. Aí eu peguei e falei, filha, dá um salgadinho para a menina, vê se ela quer. Aí ela falou, não vou dar, como a maioria das crianças fazem. Aí eu falei, filha, mas por que você não vai dar? Dá para a menina um salgadinho. Ela já tinha comido metade. Isso significa que o salgadinho porque estava gostoso, estava bom o salgadinho. E porque estava gostoso aí que ela não queria dar para a menina. Porque na cabeça dela estava o quê? Se eu der, eu vou perder, eu vou ficar sem, eu quero tudo para mim. Aí eu falei, filha, dá para ela, se você acabar e você quiser mais, papai compra mais. Não tem problema. Então você vai dar para ela? Não. Aí eu falei assim, deixa eu te ensinar então, Júlia, um princípio. A palavra de Deus diz que quando a gente tem, mais vai ser dado para nós. À medida que a gente tem, a gente compartilha, a gente busca e a gente faz, mais vai ser acrescentado sobre nós. Mas quando a gente não faz essas coisas, até o que a gente tem vai ser tirado de nós. Você entendeu? Entendi, pai. Então você vai dar o salgadinho para a menina? Não. Aí eu peguei o salgadinho da mão dela e dei para a menina. E falei, filha, quando você tem e você compartilha, não vai te faltar. Porque eu podia comprar outro para você, como eu falei. E se você acabasse aquele outro que eu comprasse, eu ia lá e comprava mais outros, ia comer 2. Eu ia comprar todos da lanchonete. Tudo para você. Porque quanto mais você tem, você faz certo, você busca, mais vai ser dado para você. Não vai te faltar. Agora, quando você não tem, e você retém, e você não busca fazer o certo, o que você tem vai ser tirado e você vai ficar sem por causa disso. Esse é o princípio. Aí talvez você pense, nossa, mas você fez isso com uma criancinha, coitada, está aí forte. E ontem ela me contou uma experiência de extrema generosidade dela com uma outra pessoa. A palavra de Deus, quando absorvida no coração e praticada, você não perde. Porque em Jesus a vida, em Jesus a vida. E ele continua explicando no versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo, eles não ouvem nem compreendem. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça. Versículo 14: e neles se cumpra a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Ou seja, Jesus estava citando uma profecia de Isaías, que estava falando: olha, as pessoas vão ouvir e não vão entender nada. E aí eu pergunto para você, será que essa profecia é para você? Você ouve a palavra de Deus e nada acontece na sua vida? Você ouve e não entende nada? Será que essa profecia é para você? Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram do meu grado, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o resultado de buscar a Jesus?
É Ele endireitar nossas vidas. É recebermos a cura. É isso. O Senhor não quer abusar de você. Ele quer te salvar. Ele quer te dar a vida, porque só nele é a vida. Ele quer compartilhar isso com você, quer que você tenha vida, e vida em abundância. É esse o resultado. É por isso que Jesus nos chama, para chegar nesse ponto de a gente vivenciar isso em nossas vidas e sermos felizes. Sermos felizes. Eu acho muito difícil você alcançar a plenitude da felicidade sem Jesus. Você pode pensar assim, se eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Se eu conseguir meus documentos, eu vou ser feliz. Você vai conseguir e vai continuar triste, porque tem algo dentro de você que não está preenchido. Não, mas quando eu tiver um barco, quando eu tiver um Tesla, quando eu tiver uma casa, quando eu morar em tal lugar, quando, sempre nós vamos estar correndo atrás de coisas para nos preencher. Jesus, Ele vem e nos preenche. À medida que nós somos preenchidos, nós desfrutamos das outras coisas. É o contrário que a gente tem que fazer. Mas bem-aventurados, Jesus fala, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Se você ouve a palavra de Deus e você recebe, bem-aventurado você é isso que Jesus está falando, porque em verdade vos digo que muitos, presta atenção, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Os profetas que falavam em nome de Deus, os justos que eram fiéis ao Senhor, que viviam crendo na promessa, eles desejaram ver Jesus e não tiveram essa oportunidade. Não tiveram. Eles desejaram ouvir os ensinamentos de Jesus e não tiveram essa oportunidade. Você está tendo essa oportunidade que nem os profetas tiveram, de conhecer quem é Jesus e de ouvir e aprender os ensinamentos dele. Se você tem ouvidos, ouça. E aí ele pega e conclui essa conversa explicando a parábola para os seus discípulos, porque a quem tem, mais vai ser dado, mais vai ser acrescentado. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente que caiu no pé do caminho é o quê? É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e ela não compreende, não consegue fazer sentido, se distrai. O próprio Satanás é que está tirando da mente dela essa semente, porque a palavra de Deus ela é transformadora, é poder dele sobre nós. E quando a palavra é ministrada e logo não surte efeito, Satanás em pessoa já está dominando a mente da pessoa e está tirando isso dela. Não chega nem a entrar no solo, porque é roubado naquele momento. E aí Jesus explica um outro caso. Ele fala: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, às vezes a palavra entra no seu coração, como talvez esteja entrando hoje.
e você fala, uau, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso viver, eu estou morto, eu quero a vida que há em Jesus. E você, a palavra mexe com você e você fala, agora eu vou. Mas a própria vida, ela vai te trazendo conflitos na própria palavra. E aí, porque você não tem forças, não tem raízes, e aí a importância da igreja na sua vida, porque a igreja vai te ajudar a colocar raízes, a você ficar forte, para quando vir angústias, sofrimentos, dores, dúvidas, você estar firme, você ter respostas, você aprender mais do Mestre. À medida que a gente vai aprendendo e vai sendo derramado sobre nós vamos colocando raízes e a gente não corre nesse risco de receber a palavra, achar lindo, legal, e depois ela morre, depois de um tempo. E aí Jesus fala, mas tem um outro grupo de pessoas que a semente é semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, muitas vezes, a pessoa recebe a palavra, mas o cuidado com esse mundo, o que é o cuidado com esse mundo? É viver para esse mundo. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você vive ocupado. Você vive ocupado. Você não tem tempo para Deus. Você vai vivendo o mundo. Você vai desejando cada vez mais as coisas do mundo. Você vai procurando amigos desse mundo. Isso é o cuidado com esse mundo. E aí você vai atrás de riquezas. A riqueza é um Deus. O dinheiro é um Deus. Não a riqueza. O dinheiro é um Deus. Então faz com que as pessoas, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, ele vai buscar outro Deus, mas ele não sabe que é um Deus. Mas nós nos tornamos escravos desse dinheiro, desse Deus, e nossa vida é para servir esse Deus. E a gente vai atrás desse Deus. Então, se tiver um trabalho no domingo de manhã, você vai trabalhar, porque você tem cuidados com esse mundo. Porque as riquezas te seduzem. A sedução é algo que parece bonito, mas é para te enganar e é para te lascar. Verdade mesmo, só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o mundo nos sufoca. As maiores audiências na rede social têm a ver com finanças. Como se tornar um milionário. Como você ser rico. Como você ganhar dinheiro sem fazer nada. É o que todo mundo quer. Só que a palavra de Deus fala, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. É a palavra de Deus. Você crê. Aquilo que você tem vai ser mais acrescentado. Mas aquilo que você não tem, porque você busca a sedução das riquezas e os cuidados desse mundo, até o que você tem vai ser tirado. É o que a palavra está dizendo. Salomão foi um dos homens mais ricos na Bíblia. Alguns estudiosos aí falam que a riqueza de Elon Musk e Jeff Bezos não se compara com a riqueza de Salomão. E sabe por que Salomão era rico? Porque um dia Deus chegou para Salomão. Salomão era rei. Então Salomão, ele representava a Deus para o povo naquela época, era o cuidado de Deus para o povo. E ele chega para Salomão e fala assim, Salomão, me fala o que você quer que eu vou te conceder. Pode pedir.
Mas, Senhor, qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, pode pedir. E se Deus fizesse essa pergunta para você? O que você ia pedir? Aí Salomão falou assim: Senhor, me dá sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele entendeu o propósito da vida dele, ele entendeu o papel dele, ele precisava reinar e ele precisava de sabedoria, porque como é que vai cuidar das pessoas? Como é que ele vai julgar as causas sem sabedoria? Uma vez, duas mães estavam brigando pelo mesmo filho, dizendo que as duas eram a mãe do mesmo menino. Como que ele vai julgar uma questão, uma causa dessa? Se chega, né, se a Thaís chega para mim e fala assim: não, a Thaís e a Suzy, as duas chegam, não, olha, a Maria é minha filha. Thaís, a Maria é sua filha? É. Suzy, a Maria é sua filha? É. Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou dizer que é filha uma da outra? Naquela época não tinha teste de DNA. Mas porque Deus tinha sabedoria sobre Salomão, ele pôde julgar o caso. E o que ele fez? Aí você vai ler a Bíblia, que eu não vou ficar dando muita moleza para vocês, né? No final dessa história você busca. Mas é pura sabedoria. Só que aí quando ele pede sabedoria, o que Deus fala? Salomão, agora você me pegou, você quer sabedoria? Eu estou te dando a oportunidade de você pedir o que você quer, e você quer sabedoria? Tá bom, eu vou te dar sabedoria, mas também eu vou te dar riqueza. E ele se tornou o homem mais rico da história. Deus é o dono do ouro e da prata. O diabo, ele usa a riqueza para seduzir as pessoas, para tirarem do foco, para a palavra dele não germinar no seu coração e sua vida continuar do mesmo jeito. E por mais que você ganhe um pouquinho de dinheiro, ela vai continuar do mesmo jeito. E eu digo, com muito temor ao Senhor, ela pode parecer que vai melhorar, mas ela está piorando, porque aquilo que você tem está sendo tirado, até não ter mais nada do que tem de Deus em você. E aí ele conclui falando que existe um solo onde a semente cai, que é a boa terra, e que ouve e que compreende a palavra, e porque compreende vai dar fruto, e produz 100, ou 60, ou 30. Naquela época, uma boa colheita para cada semente era 10 a 20 vezes. E aqui Jesus está falando, a colheita vai ser de 100, de 60 e de 30. Quer dizer, ela está acima daquilo que é proposto naturalmente colher, quando a palavra cai no solo fértil. E ele nos ensina com isso também que a gente não deve se comparar um ao outro, porque uns vão produzir 100 de resultado, outros vão produzir 60 e outros 30. Então nós não devemos nos inferiorizar e nos comparar com ninguém, porque Deus tem algo específico para cada um. O problema é que se você é para produzir 100 e está produzindo 30, esse é um grande problema. Nós temos que fazer o melhor naquilo que Deus colocou sobre nós. Seja 30, seja 60 ou seja 100. Mas ser fiel ao Senhor. E produzir os frutos daquilo que está sendo colocado em nós. Deus não está colocando, acrescentando algo em nós sem propósito. É para a gente frutificar. É para a gente testemunhar. É para a gente ser canal de Deus para salvar outras pessoas. Para ajudar outras pessoas a se encontrarem. E terem uma vida
digna e boa até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Depois que Ele voltar e a gente passar a eternidade, vai ser maravilhoso. Embora a eternidade tenha a ver com tudo que a gente faz aqui. Não pense que você, se um dia já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e você é salvo, você fala, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui, porque eu já estou salvo mesmo e estou garantido. Ok, talvez. Mas a maneira como você vai estar lá depende do que você viveu aqui. É o que a palavra ensina. Por isso ele fala, investe em coisas que vão perecer. Investe em coisas eternas. Se você gosta de dinheiro, você gosta de riqueza, você gosta de ter uma vida melhor, não tem nenhum problema com isso. Se você é um bom investidor, aprenda isso. Se tem ouvidos, ouça. Não investa aqui. Tudo isso aqui vai acabar. Invista na eternidade. Fique de pé. E fale com o Senhor agora. O Senhor já falou com você. Se você tem ouvidos, ouça. O Senhor falou. O Senhor nos ensinou nessa manhã. Qual a sua resposta para Ele? Fale com Ele agora. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Eu oro, Pai, para que Satanás não roube a palavra de nenhum coração. Maior é o Senhor. Que a sua palavra caia em solo fértil. Que a pessoa compreenda a seriedade que há no Senhor, o poder que há na palavra do Senhor, e receba, e creia, e deseje a palavra do Senhor em sua vida. No nome poderoso de Jesus, é que eu oro, Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração um pouco mais. Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Eu não sei se você um dia já teve esse encontro com Jesus, como aquelas pessoas encontraram Jesus na praia, quiseram aprender, ouvir e receberam como mestre, como Senhor da sua vida. Ou talvez até você já encontrou esse Jesus, mas nunca valorizou Ele. E a palavra se perdeu do seu caminho. Mas essa manhã você quer tomar uma decisão de nunca mais sair do lado de Jesus. E ser esse solo fértil que produz fruto e a semente não se perde. Se você quer tomar essa decisão nessa manhã de andar com Jesus, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Quero orar. Aleluia, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa mão que se levanta. É o poder do Senhor alcançando o coração, coisa que eu não posso fazer, mas o poder da sua palavra alcança as pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado. Mais alguém quer tomar essa decisão de andar com Jesus? Senhor, eu coloco
tu diante do Senhor essa pessoa que publicamente levanta as mãos no sentido de eu quero o Senhor, eu entendi a sua palavra e eu quero o Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero andar mais com o Senhor, eu quero consertar minha vida, eu estou cansado, eu quero que Jesus me ajude na minha jornada. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame poder e transforme essa vida, Pai. Que Ele desfrute da eternidade, porque Ele deseja o Senhor nessa manhã, Pai, como seu Senhor e Salvador, como seu Mestre, que ensina Ele a cada dia a ser bem-sucedido. No nome poderoso de Jesus, essa vida, Pai, Satanás não tem mais acesso, é quebrado agora, ele desfruta um novo, o poder de Deus conquistado na cruz por Jesus, vem de encontro a ele, nada agora separa o que Jesus fez por ele. O sangue precioso de Jesus marca a vida dele. No mundo espiritual, o mundo espiritual reconhece que ele tem a marca, tem o sangue de Jesus. Ele é separado. Ele é guardado pelo Senhor, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Senhor, abençoe o restante desse dia. Obrigado por essa manhã, por esse culto que prestamos ao Senhor, que glorificamos o Teu nome. Abençoe essa semana, Pai, que saiamos daqui com a bênção do Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha ao nosso encontro, que as bênçãos do Senhor percorram a nós até nos alcançar, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém.